Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, vou colocando nome RA aí no chat. Dá um tempinho só para as pessoas entrarem, porque senão fica o barulhinho aqui toda hora de... Pessoal, então vamos começar aqui.
Então, pessoal, salvo o maior juízo da minha parte, nós terminamos no 464 e no 463 da leitura, certo? E eu disse que nós falaríamos um pouco, entraríamos em duração de trabalho, correto? Certo, Ana? Certo, Rose? Isso, duração da jornada de trabalho, isso mesmo. Então, 464 está resolvido, né? Que é aquela questão lá da prova do pagamento do salário. Eu falei também do Código Civil, né? No direito das obrigações, que acho que é o artigo 320, salvo engano, no Código Civil, que fala que a prova do pagamento da obrigação é o recibo assinado pelo credor. Só que na legislação trabalhista, ele deu uma facultada ali, né? Ele deu uma facilitada, que pode ser o comprovante de depósito, se for analfabeto, a digital, pode ser a rogo ou com testemunha, né? Tinha aquela questão da agência bancária ou do banco ser próximo ao local de trabalho, que isso foi idealizado na época da década de 40, né? E depois que veio o advento da internet, do caixa eletrônico, hoje as pessoas nem trabalham mais com dinheiro, enfim. Então a gente avaliou tudo aquilo ali. E aí a gente encerrou remuneração e salário, certo? E aí a gente precisa dar a entrada em duração do trabalho, e aí tem um capítulo próprio, um capítulo bastante extenso da CLT a respeito desse tema, né? Então, um capítulo próprio e um capítulo extenso da CLT a respeito desse tema. Então, olha só, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, assim, quando a gente fala de duração de trabalho, é uma coisa que é doutrinária nesse aspecto, uma coisa que advém da doutrina, né? O que é isso? Quando a gente fala de duração de trabalho, de jornada de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é assim: nós temos efetivamente aquela duração de trabalho, nós temos efetivamente o tempo trabalhado. O tempo trabalhado. Isso é um critério para a duração. E nós temos também um critério que é o tempo à disposição. Antes, nós tínhamos aqui, antes da reforma trabalhista, a gente tinha, e não tem mais isso, e, portanto, a gente não vai adentrar nesse sistema, nesse esquema, nessa explicação, nós tínhamos aqui o tempo, dentro desse próprio conceito de tempo à disposição, nós tínhamos o tempo de deslocamento. Então, basicamente, é assim: o tempo em que eu estou efetivamente trabalhando, então é aquela história de eu bater o cartão de ponto às 8, sair às 18, tirar intervalo para o almoço, enfim. Mas o legislador contemplou uma hipótese em que eu estou à disposição do empregador. E esse tempo à disposição computa-se na jornada. Só que isso é bem interessante porque tem dois momentos dessa história. O primeiro momento é antes de reforma trabalhista e o segundo momento é pós-reforma trabalhista. Então, nós vamos tratar do quê? Do momento pós-reforma trabalhista. Então, olha só, o tempo trabalhado, antes de falar do tempo, vou começar pelo tempo à disposição, mas eu quero que vocês entendam, o tempo trabalhado é efetivamente o tempo que eu trabalho. Eu entro às 8, bato o cartão, saio às 18, tem 2 horas de almoço, né? Isso vem de uma expressão, jornada vem de uma expressão que eu acho que é isso aqui, giorno, em italiano, não sei se é com dois, não é, enfim. Que significa o tempo gasto com o trabalho, ou a jornada, da palavra giorno, né? O tempo gasto com o trabalho dentro de opa,
de 24 horas. Então, é o tempo gasto com o trabalho no período de 24 horas. Então, esse é minha jornada, esse é meu tempo de trabalho. Só que o legislador, ele falou assim, olha, além desse tempo de trabalho, que você entra às 8, por exemplo, sai às 18, a gente também tem o tal do tempo à disposição. Eu não estou efetivamente trabalhando, batendo cartão, indo para a linha de produção, atendendo no comércio. Eu estou à disposição do empregador. Eu estou aguardando ou executando ordem. Então, eu estou aguardando ou executando ordem. E esse período que eu ainda não estou na minha atividade, mas que eu estou aguardando ou executando ordem, ele se computa na jornada de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês verem. Só que esse exemplo é mais ou menos parecido, tem que fazer um corte aí, antes e pós-reforma trabalhista. Mas a gente vai ver aqui, ó, computa na jornada. Ou seja, se computa naquele período que eu estou gastando efetivamente trabalhando. Aqui, artigo 4º da CLT. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Determinada moça trabalha na Boticário do shopping. E aí, ela entra para trabalhar imaginemos que o shopping abre as lojas 10, ela obrigatoriamente entra às 9h30. Não, minto, vai. Ela entra às 9h50, porque às 10 horas a loja tem que estar aberta. Não, vou trocar o exemplo. Ela entra às 9h55 para abrir a loja. Só que, para ela abrir a loja às 9h55, ela tem que chegar, por ordem do patrão, ela tem que chegar às 9h30, às 9h30. Nesses 25 minutos, ela tem que fazer a troca de uniforme. O patrão proíbe ela de andar com uniforme, é um regulamento interno da empresa, não pode sair com uniforme na rua, ela tem que fazer a troca de uniforme lá dentro. E, além disso, ela se maqueia, faz maquiagem. Ela faz maquiagem. Então, olha só. Olha só. Então, ela chegou, imaginemos que ela entra às 9h55 e sai aqui às 19h55, todos os dias, é a jornada dela, né? E ela tem aqui de intervalo 2 horas para janta, para almoço, vai. Almoço de 2 horas. Bom, então imaginemos aqui que ela chegou às 9h30. E é isso que eu estou falando, de diferença de tempo trabalhado e tempo à disposição. Ela chega às 9h30 para trocar de uniforme e fazer sua maquiagem, de maneira com que ela consiga, às 9h55, estar pronta e às 10 horas da manhã ela possa abrir a loja no shopping. Bom, o que eu estou dizendo aqui efetivamente para você? Sem ler o artigo de lei. Então, é só um exemplo, depois a gente vai fazer os cortes de acordo com o artigo de lei. Então, o que efetivamente eu estou afirmando aqui? Que essa pessoa, ao chegar às 9h30, ela fica 25 minutos dentro da loja, trocando de uniforme e fazendo maquiagem. Esses 25 minutos computam ou não na jornada? Essa é a pergunta. Aí a gente vai e dá uma lida lá no artigo 4º da CLT. Então, eu vou pegar aqui para vocês os artigos para facilitar. Então, aqui, ó.
Considera-se serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, portanto, eu posso dizer que entre as 9h30 até as 9h55, ela está à disposição, que ela está trocando uniforme, fazendo maquiagem, aguardando ou executando ordens, também poderia dizer nesse sentido, que ela está ali aguardando ou executando ordens, por exemplo, porque ela tem que estar maquiada e ela tem que trocar de uniforme lá, salvo disposição expressamente consignada. Mas tudo bem. Parágrafo 1º. E aí este parágrafo já foi trazido com a reforma trabalhista, ou seja, é um parágrafo da reforma trabalhista. Parágrafo 1º. Aí ele fala: comportar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Bom, isso não nos interessa agora. Parágrafo 2º, também incluído pela legislação da reforma trabalhista. Parágrafo 2º. E aqui eu vou ter que apagar um pouquinho. Espera aí. Parágrafo 2º. Eu vou apagar o parágrafo 1º aqui, só para caber. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, a gente vai ver tudo isso, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Isso trouxe com a reforma trabalhista. Antes da reforma, não havia nem o parágrafo 1º e nem o parágrafo 2º. E aí, agora, o legislador faz um corte, dizendo nem toda atividade em que o empregado ainda não começou efetivamente a trabalhar, porque no nosso exemplo da moça da Boticário, ela abre as lojas às 9h55 e às 10h ela começa a vender produto, ela é vendedora. Os 25 minutos que ela chega antes para fazer maquiagem e trocar de uniforme, ela está aguardando ou executando ordem dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro do ambiente de trabalho e está à disposição do empregador. É óbvio que ela está lá dentro, ela está à disposição do empregador. Se o cara ligar lá a qualquer momento, faz um favor, já que você está aí trocando de uniforme, eu preciso que você faça tais e tais situações, eu preciso que você arrume a prateleira, enfim, uma série de coisas que ela poderia fazer nesse tempo que ela está lá. Ela está à disposição, ela está aguardando ou executando ordens. Só que com a reforma trabalhista, ele vem e faz um corte aqui. Então, quando o empregado estiver por escolha própria buscando proteção pessoal, no caso de uma insegurança em vias públicas, de repente é uma loja que abre às 10 da noite, ou há uma troca de turno às 10 da noite, a pessoa, né, quer ficar dentro da loja para trocar com um colega, porque não quer ficar na rua esperando, ou por conta de condições climáticas, está dizendo assim, esse período não vai se computar, ou seja, ele não vai somar com a jornada de trabalho aqui. Então, imaginemos que os 25 minutos ela fica esperando na porta do shopping, o shopping abrir. Esperando na porta do shopping, não, minto, desculpa. Ela pede para entrar no shopping para ficar na loja, porque ela fica insegura de ficar ali no ponto de ônibus os 25 minutos antes das 9h55. Aqui está dizendo, olha, caso ela faça isso por uma insegurança, de ficar na rua, aí não computa-se os 25 minutos nessa jornada aqui. Não computa-se os 25 minutos. Ou não soma-se ao tempo trabalhado, porque o tempo trabalhado, volto a repetir, é quando ele exerce a função de balconista, vendedora lá, né? E aí, ele tem aqui 2 pontos, porque ele vem aqui e cria outras atividades que são executadas, né?
ou que estão na dependência, vamos dizer, ou dentro da dependência do empregador, que o legislador agora passou-se a considerar que o empregado não está à disposição do empregador. O empregado não está à disposição do empregador. E quais são essas atividades? Aí o legislador veio em 2017 e colocou aqui um rolzinho aqui, ó. Prática religiosa. Então, se o empregado chegar mais cedo para alguma prática religiosa, esse período que ele chegou mais cedo não será computado a jornada. Descanso, lazer. Então, a empresa que tem lá um bilhar, olha, pode chegar mais cedo para ter um bilharzinho, pode jogar um computador, um bilhar, um carteado aí com seus colegas, né? Numa indústria, por exemplo, que fica isolada. Então, isso já não é mais computado na jornada. Estudo, alimentação, nossa indústria aqui fornece um café da manhã. Então, sua jornada começa às 7, pode chegar às 6h30, já tem um café da manhã te esperando. O período das 6h30 até às 7 não será considerado como tempo à disposição do empregador. Não se agregará à sua jornada, não será computada a sua jornada. Atividades de relacionamento social, higiene pessoal. Então, se eu considerar que a maquiagem seria uma higiene pessoal, que eu não considero, obviamente, mas só estou aqui fazendo uma reflexão, eu poderia dizer que não está à disposição. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca de roupa ou uniforme pela empresa. No meu exemplo, eu fui claro para vocês. O empregador determinava que ela não poderia andar com o uniforme na rua e ela tinha que fazer a troca de uniforme dentro da empresa. Algumas empresas não permitem que o empregado saia de uniforme na rua, por algum motivo deles, né? Então, eles têm que trocar o uniforme lá dentro. Então, olhem só, esse período, que é o chamado tempo à disposição, aguardando ou executando ordem, antes da reforma trabalhista, qualquer atividade que se executava antes da reforma trabalhista era considerada tempo à disposição do empregador, em que ele estava aguardando, executando ordem, e esse tempo era computado na jornada. Então, se eu fui contratado, de repente, para trabalhar 8 horas por dia, e eu chegava, meu ônibus, meu fretado, chegava 20 minutos mais cedo, e nesses 20 minutos eu ia lá para o lugar do refeitório e tomava café, o empregado poderia postular que a jornada dele não era de 8 horas, a jornada dele era de 8 horas e 20 minutos por dia, porque ele estava lá à disposição do empregador. O artigo 4º dizia para ele lá, né, que ele estava aguardando ou executando ordem, e que esse período deveria ser computado na jornada de trabalho. Então, o que os trabalhadores faziam? Os trabalhadores iam ao Poder Judiciário e falavam, olha, eu tinha que chegar lá meia hora mais cedo, mas o que você fazia lá? Eu jogava bilhar com meus amigos. E o Judiciário reconhecia esse período, esse tempo, como tempo efetivamente trabalhado, à luz do artigo 4º da CLT. Tempo à disposição de aguardando ou executando ordens. E tinha até uma súmula, a súmula ainda existe, a súmula não foi cancelada ou revogada ou qualquer coisa do tipo pelo TST, porque, volto a repetir, as súmulas, elas ainda não foram alteradas pós-reforma trabalhista. Então, essa súmula é anterior à reforma trabalhista. Essa súmula é anterior ao artigo 4º, parágrafo 1º, principalmente a redação do parágrafo 2º, que enumera todas aquelas atividades como sendo não mais tempo à disposição. Então, a súmula dizia, não serão considerados, descontados nem computados como jornada extraordinária a variação de horário de registro de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite no máximo de 10. Bom, isso daqui a gente já vai ver. Se ultrapassado esse limite, será considerado como jornada, como extra, a totalidade de tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual.
não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal e etc. Portanto, a reforma trabalhista veio derrubar essa segunda parte da súmula 366. O legislador acabou com esse entendimento do judiciário. Reforma trabalhista, a vigência começou dia 11/11 de 2017. Só que olha só que interessante. No nosso exemplo, eu estou citando o tempo à disposição. O tempo à disposição aqui, ele foi considerado, porque eu disse que obrigatoriamente aquela moça tinha que chegar às 9h30 por ordem do empregador, que não deixava ela chegar de uniforme da rua, ela tinha que trocar o uniforme lá dentro e fazer a maquiagem, justamente para poder vender o próprio produto, né? A gente percebe quando a gente vai na Boticário, as moças estão maquiadas e tudo mais, cheirosas, né? Justamente para vender o próprio produto. Então, aquele tempo é considerado como tempo à disposição, então, portanto, computa-se em qual jornada? Ou computa-se no tempo trabalhado. No meu exemplo, o tempo trabalhado é o tempo das 9h55 às 19h55. Pergunto aos senhores, quantas horas nós temos aqui? 10. 10 horas. 10 horas. Né? Aí eu disse a vocês que ela tinha quantas horas de intervalo? Para fazer almoço, refeição, enfim. 2 horas. 2 horas. Então, portanto, ela tem de trabalho 8 horas. Se eu somo os 25 minutos que ela teve que trocar de uniforme e ela teve que fazer maquiagem, ela trabalhou 8 horas e 25 minutos por dia. Aí vem um detalhe, eu vou pagar essa súmula, mas depois eu vou voltar nela. Aí vem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 13, artigo 7º, inciso 13, vai dizer assim para nós. Vou copiar o artigo 7º, inciso 13 aqui. Duração de trabalho, duração do trabalho, não superior a 8 horas diárias e 44 semanal. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Bom, beleza. Facultada a compensação de horário mediante acordo e convenção coletiva. Essa segunda parte a gente dá uma cortada por enquanto aqui. Isso está no artigo 7º, inciso 13. Isso está no artigo 7º, inciso 13. Pergunto, né? Qual que é o limite de jornada idealizado pelo legislador constituinte? Quantas horas de trabalho por dia o nosso sistema constitucional permite, à luz do artigo 7º, inciso 13? Então, são 8 horas. Por dia ou E 44 semanais. horas por semana. Perfeito. Né? Horas e por semana. Significa que quem trabalha mais do que isso tem direito a Hora extra, não é? Compensação, de alguma forma. Hora extra. A priori é hora extra. Então, olha só. O sistema, ele, de certa forma, é inteligente, porque o legislador disse o seguinte: você pode trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, e se assim eu fizer, eu falei, esquece aquela história de facultada compensação e etc e tal, por enquanto. Se assim eu fizer, e se eu trabalhar mais, porque ele está limitando a 8 horas, eu tenho que ganhar HE, hora extra. Hora extra. E aonde é que está essa questão das horas extras? Aonde que está o fundamento constitucional
das horas extras? No inciso 16 do próprio artigo 7º. E ele fala assim: remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de 50% do normal. Remuneração do serviço extraordinário no mínimo de 50% do normal. Significa o seguinte: essa moça aqui, que é do nosso exemplo, ela foi contratada para trabalhar 8 horas por dia, 10 horas menos 2 horas de almoço, 8 horas por dia. Então, o contrato de trabalho dela é de 8 horas ou 44 horas semanais. Esse é o contrato de trabalho dela. E aí entra um pouquinho naquela questão do salário e remuneração. Ela não foi, imaginemos que o salário mensal dela, sem ser comissionista, nem nada disso, era de 2.000. Então, olha só, a moça foi contratada para trabalhar 8 horas por dia, limitado a 8 horas por dia e 44 horas semanais, a um salário de R$2.000. Significa que o salário está pagando quantas horas por dia? 8 horas. E quantas horas por semana? 8 horas. Seria justo eu pedir horas a mais de trabalho e não remunerá-la? Não. Não. Não seria, né? E se eu fui contratado para 8 horas por dia e 44 semanais para ter um salário de R$2.000, não é justo alguém pedir que eu trabalhe mais horas ou mais minutos sem me remunerar. Então, o que o legislador constituinte fez? Você deve a hora, eu trabalhei aquela hora, trabalhei 1 hora a mais, né? Você deve a hora mais o adicional de horas extras. Essa hora é mais cara, essa hora é mais valiosa, porque saiu da sua jornada, saiu das 8 horas. Isso sobrecarrega o corpo humano, a sua fisiologia e tudo mais. Então, Filha, posso pegar um pouco do seu arroz para mim dar a para o hora seu tem que pai? ser mais cara. Esperar para o seu filho? A hora tem que ser mais cara. Então, é a hora mais o adicional de horas extras, que aqui, no caso, o Constituinte disse que, no mínimo, então é o mínimo, é o direito mínimo de 50%. Professor, mas como é que eu vou descobrir qual é o valor dessa hora? Aí é o seguinte, olha, a gente tem uma regrinha aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima. Quem trabalha 8 horas dia, quem trabalha 8 horas dia e 44 horas semanais, tem mais ou menos não, desculpa, tem 220 horas mensais trabalhadas. Gravem isso, 220 horas mensais. Gravem dessa forma mesmo. Quem trabalha 8 horas por dia, trabalha 44, via de regra, existem as exceções, obviamente. Trabalha 44 horas semanais e, portanto, quem trabalha nessa condição tem 220 horas mensais trabalhadas. Ora, se eu sei que a pessoa ganha 2.000 por mês e o salário é mensal, ela é mensalista, para eu saber o valor da hora dela, eu divido por 220 horas mensais. Ela ganha por mês, ela tem um salário mensal, ela faz uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanal, eu divido por 220 horas mensais. Esse resultado aqui vai ser o valor da hora trabalhada, né? Então, se a gente jogar aqui na calculadora, 2.220 dividido por 220, dividido por 220, eu tenho R$ 9,09 de valor de hora trabalhada. De valor de hora trabalhada. Agora, esse é o valor da hora.
Então, se ela ultrapassou 25 minutos, aí eu vou ter que fazer um cálculo de proporção, né? 25 minutos é um quarto de 60 minutos, né? Ou mais ou menos aí 25% de uma hora, vamos dizer assim. Mas não vou fazer essa confusão com vocês, não. Mas, se eu trabalhei uma hora a mais como hora extra, e o legislador disse que no mínimo eu tenho que receber essa hora acrescida do adicional, e o adicional mínimo é de 50%, então, portanto, a minha hora a minha hora extra, né? Vai ser de 9,09 mais 50%, que vai ser igual aqui a mais 50%, vai ser igual a 13,63. Certo, pessoal? Certo. Deu para... Professor, Oi. por exemplo, no Lerite vem assim, aliás, no contrato, por exemplo, de trabalho, e no Lerite depois vem especificado. O pagamento de hora extra é de 90% até um limite X de hora extra. Acima desse limite X, a porcentagem cai para 80%. Isso é permitido, é certo, ou varia por conta de contrato? Agora vamos lá, olha só. Isso é uma pergunta interessante. Quando o legislador coloca a duração normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, ele está dizendo que no Brasil todo mundo, no teto, só pode trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Mas ele criou uma regrinha de horas extras aqui, então, portanto, pode ultrapassar um pouco esse limite. Salvo exceção, uma outra escala de trabalho aí que a gente vai citar depois como exceção. E aí, percebam o seguinte, ele fala isso, e aí dentro da pergunta da Nicole, ele fala assim, remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, de 50%. Se o inciso 16 fala no mínimo, pode haver alguma remuneração de serviço extraordinário inferior a 50%? Não. Não, porque ofenderia a Constituição Federal. Agora, no caput do artigo 7º, Nicole, ele fala assim, eu vou copiar o caput aqui, ó. O caput aqui. Vamos ver se vai dar. Olha lá. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Então, o que acontece? O no mínimo é o mínimo. Menor que isso não pode ser. Mas a gente pode achar direitos que visem a melhoria da condição social. E aonde isso está? Pode estar no seu contrato de trabalho, seu empregador é muito bonzinho e quer remunerar 90%, 85%, 80%, fazer uma escala gradativa. Não sei aonde você trabalha, mas provavelmente essa regra não é do seu empregador que é bonzinho. Essa regra veio de negociação do sindicato da categoria. Dos sindicatos. E aí é o que eu costumo dizer, ou através de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Convenção entre dois sindicatos, do patrão e dos empregados, e acordo coletivo, uma negociação entre sindicato dos empregados e empresa X. Certo? Então, provavelmente, esse seu adicional de 90%, diminuindo gradativamente para 80%, é baseado em negociação coletiva. E tem validade. Por que tem validade? Porque a Constituição só veda se for inferior a 50%. O resto, que melhora a condição social do trabalhador, está tudo perfeito, está tudo ótimo. Agora, entendeu, Nicole? Entendi sim, professor. Agora. Só não pode ser menos que isso, mas se for mais, vai de acordo com o acordo da classe. Isso, e aí também visa a melhoria da condição social. E a Constituição veda a redução de direitos, não a melhoria de direitos, né? Porque ela garantiu um patamar mínimo de direitos, que são 50%. Agora, essa segunda parte aqui, eu não vou explicar agora, nesse exato momento, mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte dessa segunda parte aqui. Eu vou até afastar ela aqui, ó.
que é um sistema de compensação, que a gente vai estudar. Ao invés de eu pagar horas extras, eu compenso as horas. Eu não vou entrar em detalhe. Agora, a única coisa que eu quero que vocês marquem é que esse inciso é o segundo inciso de flexibilização, até então reconhecido pelo direito do trabalho, de normas de direito do trabalho. Então, se eu perguntar na prova, lembra que eu falei lá da irredutibilidade salarial? Aquele era o primeiro inciso, porque diz assim, é vedada a redução de salário salvo acordo coletivo e convenção coletiva. Aqui está dizendo a mesma coisa, só que para a jornada. É vedada, o trabalho tem que ser de 8 horas diárias e 44 semanal, facultada a compensação mediante acordo e convenção coletiva, então, portanto, é outro inciso que me traz uma regrinha aí de flexibilização. São apenas 3 nesse sentido, o terceiro a gente vai ver em duração de trabalho aqui. Bom, mas voltando aqui, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que o seguinte, né? Nesse esquema aqui, quando eu faço esse cálculo, eu vou pagar o inciso 13, eu tenho que relembrá-los que assim, olha, quando eu tenho um salário mensal, né? Quando eu tenho um salário mensal, bom, não vou falar disso agora, porque não vai fazer confusão, não vai dar certo. Mas vamos passar adiante aqui. Bom, então, olha só, esses cálculos aqui eu vou repetir várias vezes para quem não tem acompanhado ainda, né? O que eu quero que vocês entendam, porque isso vai ter que ser dito de certa forma. E eu vou cobrar coisas assim na prova. Fiquem atentos, porque vai ser casos práticos efetivamente. Não vai ser cálculo efetivamente, mas um raciocínio dentro dessa perspectiva aqui, né? Então, olhem só, o que eu disse a vocês é que, pelo inciso 3º, todo mundo cumpre, ou teria que cumprir uma jornada de 8 horas e 44 semanal. Este é o teto que o legislador constituinte criou. É o teto, 8 horas diárias e 44 semanal, que se reflete em 220 horas mensais. Só que isso é o tempo efetivamente trabalhado. E a gente já estudou nesse momento o tempo à disposição do empregador, que está no artigo 4º, cujo tempo à disposição pode agregar a esse tempo efetivamente trabalhado e computar na jornada, como é o caso da nossa empregada aqui da Boticário, que naquele dia trabalhou, ou trabalha todos os dias 8 horas e 25 minutos. E, portanto, se ultrapassa 8 horas por dia, ela tem direito às horas extras. Então, a gente descobriu isso nesse momento. Beleza, professor, ok. Professor, mas eu tenho uma colega que foi contratada para trabalhar uma jornada de 6 horas por dia. 6 horas por dia, professor, e 36 horas por semana. Pode isso? Claro. O teto é 8 horas semanais e 44 horas, 8 horas diárias e 44 semanais. Eu posso trabalhar menos? Posso. Ah, eu tenho um outro colega que foi trabalhar 7 horas por dia, 7 horas por dia, e 35 horas por semana. Pode, professor? Pode. É menor do que 8 horas e 44 semanal. Está tudo certo. Pode. A única coisa que a gente tem que observar é o seguinte: se neste exemplo aqui eu contratei uma pessoa de 6 horas, e está no contrato de trabalho dela, tem que estar no contrato de trabalho, de outro jeito, ou 7 horas e 35, 7 horas por dia ou 35 por semana, qual é o limite da minha jornada? Vejam só, a Constituição fala para mim, e o contrato de trabalho tem validade. A gente negociou cláusulas de contratuais. E mesmo que eu não tenha negociado, o empregador instituiu que eu vou trabalhar 6 horas por dia. Significa que eu, Lúcio, de repente, estou ganhando R$2.000 aqui por mês para trabalhar 6 horas por dia ou 36 horas por semana. É o mesmo raciocínio que eu fiz no exemplo de quem trabalha nessa situação.
Ora, se você me contratou, eu estou há 6 meses trabalhando, 6 horas por dia, 36 horas por semana. E se você, empregador, me ofertou esse emprego de 6 horas por dia, 36 por semana, a um salário de 2.000, significa que se eu passar de 6 horas ou 36 horas, eu tenho ou não tenho horas extras? Tem hora extra? Eu tenho hora extra, né? Porque o seu contrato era para mim trabalhar 6 horas para ganhar 2.000. Se eu estou trabalhando 7 ou 8 horas, eu tenho que ganhar alguma coisa a mais. Você não me contratou para trabalhar 7 ou 8 horas. Contratou para trabalhar 6. Efetivamente 6. E assim sucessivamente. Se fosse 7, seria 7, e assim vai. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês aqui nesse momento? Além do que eu já disse aqui. O legislador ordinário, ele pensou o seguinte: olha, beleza, o cara pode trabalhar até no teto de 8 horas diárias e 44 semanal, a gente também tem que colocar um limite para essa história aí, né? Ainda que eu pague as horas extras para ele, eu não posso, dentro de 24 horas, a palavra jornada vem do italiano giorno, a quantidade de horas que eu trabalho dentro de 24 horas, eu não posso imaginar que uma pessoa dentro de 24 horas vai trabalhar 14 horas. Vai trabalhar 15 horas. Ainda que eu pague horas extras. Ainda que eu pague todas essas horas extras. Porque senão eu posso até entrar num esquema aí de condenar esse empregador num dano moral existencial. Porque, olha, jornada de trabalho, todas as normas praticamente que tangem a duração de trabalho e jornada de trabalho estão relacionadas à medicina, saúde e segurança do trabalhador. Muitos de vocês podem estar cansados, porque alguns já trabalharam o dia inteiro, e como eu, estão aqui assistindo aula. Então, o sono vai pegando, fica de saco cheio, o organismo já não aguenta tanto, traz um cansaço natural. Então, o que o legislador pensou? Bom, eu não posso deixar o céu é limite para a pessoa fazer horas extras, porque senão eu detono a saúde daquela pessoa. Ou então, no ambiente de trabalho, se eu deixo ele trabalhar 14, 15 horas, provavelmente ele vai sofrer um acidente de trabalho. Vai meter a mão desligada numa máquina, vai cortar um dedo, um braço, um pé, vai ser esmagado por uma máquina, dependendo de onde ele trabalha. Haja vista que quando você está dirigindo e está muito cansado, dizem alguns estudos que isso é pior do que... É tão perigoso quanto você ter consumido bebida alcoólica no volante. Então, essa limitação de jornada vem da onde? As primeiras normas de direito do trabalho que surgiram com a Revolução, com o advento da Revolução Industrial, foram normas de proteção no sentido de redução de trabalho, de jornada de trabalho, de crianças e mulheres. Por que na Revolução Industrial a mão de obra predominante não, mas a mão de obra de crianças e mulheres era, vamos dizer, predominante? Porque os homens, eles eram artesãos naquela época, eles viram das corporações de ofício. Então, eles tinham mais conhecimento técnico. E a mão de obra era mais cara do que mulheres e crianças. Então, as primeiras normas de direito do trabalho foram para proteger essa questão de quantidade de horas. Tamanha relevância é isso no que tange a medicina, saúde e segurança do trabalhador. Então, o legislador falou assim, não, tudo bem, o limite é 8 horas e 44. Mas você pode pedir 14, 15, 16 horas, desde que você pague as horas extras? Ele falou, não é bem assim, não. A legislação ordinária vai regulamentar a quantidade de horas trabalhadas num dia. Vai ter uma exceção aqui, vou explicar depois, mas isso não é esse momento agora, né? Então, a legislação, ela trouxe aqui uma questão para nós avaliarmos de que quanto que pode trabalhar no dia, né? Qual é a limitação dessa quantidade de horas, ainda que pague como horas extras, né? Qual é essa limitação?
né? 10 horas, não é, professor? 10 horas por dia. Então, olha só, o que acontece? Né? O que acontece? O O professor, artigo... essas 10 horas foi após a reforma? Não me lembro, era, né? Não é? Não, já é antes. Não, já era? Ah, tá bom. Eu confundi. Obrigada. Olha só, o artigo 59, que foi alterado pela reforma, mas esse dispositivo já existia, né, antigamente, antes da reforma, ele vem aqui no parágrafo 2º. No parágrafo 1º, ele repete o texto da Constituição Federal. Ele fala: a remuneração da hora extraordinária será de 50% sobre a hora normal. Eu fiz aquele cálculo para vocês ali. No parágrafo 2º, ele fala assim, olha, no parágrafo 2º. Professor, Oi. Rose de novo, licença um pouquinho. Ué, mas ali tá como 2017, sabe por que eu tô perguntando? Porque eu já trabalhei 12 horas, já trabalhei até mais que 12 horas. Não, olha só, Rose, o artigo 59 já existia. A redação só foi alterada do artigo 59 pela Lei 13.467 de 2017. O parágrafo 2º ele já existia também, desde 1998. Ele já existia anteriormente, que viu, ó, vou mostrar para você o que eu estou falando aqui. Ó. É que está pequenininha a letra, mas quer ver? Olha lá, Não tem problema, eu estou acompanhando aqui também na legislação. Artigo 59, está vendo o parágrafo 2º aqui, ó, riscado? Olha lá, ó, limite máximo de 10 horas. Limite máximo de 10 horas. Já existia. É verdade, estou vendo a compilada, tá certo. Entendeu? Já existia limitação aqui. É que a exceção que você está falando. Você está falando do que você trabalhava são as exceções, que é o que a gente vai verificar ainda, vai chegar lá ainda. Tá bom, obrigada. Tá? Então, olhem só. Aí aqui fala lá. Né? Fala lá. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, senão não vai caber tudo. Fala lá. Poderá ser dispensado o acréscimo do salário. Qual acréscimo? De 50%. Estamos falando de horas extras. Se por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de de horas extras em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro, de maneira que não exceda o período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalhos previstas, nem ultrapasse o limite de 10 horas diárias. Então, o que o legislador aqui ele falou? O que o legislador aqui ele quis dizer? Olha, a nossa limitação de jornada diária é de 10 horas. A nossa limitação de jornada diária, salvo alguma exceção, é de 10 horas. Então, qual que é o padrão, sem pensar em exceções, sem pensar em acordos coletivos e, portanto, nas exceções? O padrão é uma jornada de 8 horas e 44 semanal. Aquele que trabalha além das 8 horas e 44 tem direito às horas extras. E o sistema veda que eu trabalhe mais de 10 horas por dia. Então, o sistema veda que eu faça mais de 2 horas extras. Né? Porque 8 horas, jornada de 8 horas, mais de 2 horas extras. Ah, professor, mas minha colega foi contratada por 6 horas. 6 horas por dia. 6 horas. Ela pode fazer 4 horas a mais de horas extras? Em tese, pode. Em tese, pode. Em tese. Professor, mas é o seguinte, olha. Eu trabalho 8 horas e meu empregador é doido. Ele vive pedindo. Meu empregador é meio doidão. E ele vive pedindo para eu fazer. Eu trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho das 8 horas às 18 horas, né? Com menos 2 horas de intervalo. Então, portanto, eu trabalho 8 horas por dia.
mas pelo menos 3 vezes por semana ele pede para eu ficar até as... vamos colocar 20, 20, 19, 20, 21, até as 22 horas. São quantas horas extras? São 4, né? Professor, mas isso é ilegal. Isso é vedado pelo artigo 59, parágrafo 2º. Beleza, mas ainda que seja ilegal, o cara não pode se aproveitar do seu salário, da sua força de trabalho, da quantidade de horas a mais que você pagou e não te compensar com pagamento de horas extras, né? Essa ilicitude não prejudica o trabalhador no recebimento das suas horas extras. Talvez, se a fiscalização do Ministério do Trabalho passar e pegar essa situação, haja um problema com relação a isso. Ele vai ser multado, vai ser punido, e etc. e tal, num procedimento administrativo. E se isso acontecer todos os dias, talvez você possa pedir aí, eu não vou entrar nesse esquema, mas um dano moral existencial. O que é um dano moral existencial, professor? Eu, sinceramente, nunca fiz um pedido de dano moral existencial, até porque eu não acredito muito nessa história, mas enfim. O dano moral existencial é aquele que te tira do convívio familiar, te tira do convívio, te veda um pouco de lazer, porque nessas horas que você está fazendo horas extras, ainda que você receba, você podia ter em horas de lazer, no convívio da sua família, numa prática religiosa, numa prática de esporte. Então, te segrega um pouco da sociedade, das coisas da sua família, porque você está cumprindo horas extras para a empresa, ainda que você receba as horas extras. Pessoal, tem alguém querendo... Tem 2 perguntas aqui. Professor, isso também vale para os cargos de confiança, onde não bate o cartão, 10 horas por dia? Cargo de confiança, não. Tá? A gente vai ver. Cargos de confiança aqui. Estou sem áudio, alguém poderia perguntar por mim, meu nome? É essa a pergunta do cargo de confiança? Creio que sim, né? É essa mesmo, senhor. É o Edson que perguntou e depois ele pediu para que perguntássemos para o senhor. Então, cargo de confiança não. Cargo de confiança não, e a gente vai ver isso aqui, né? Então, olhem só. Então, o que é importante aqui, nesse primeiro momento? Então, a gente saber do inciso 13 e do inciso 16. E agora a gente identificar que existe o artigo 59 seguintes da CLT e tem um capítulo próprio, que ele é um pouco extenso, ele vai do artigo 57 até os 60 e pouco, até os 70 e pouco, só falando de duração de trabalho, ou seja, de jornada. Tá? Então, olha só, aqui uma questão de exemplo prático agora, né? Eu vou mudar o exemplo aqui, né? Então, se alguém diz para você assim, olha, eu entro na empresa às 9 horas da manhã e trabalho até às 18 horas. São quantas horas de trabalho? São 9 horas, certo? E ainda vou explicar isso. Mas eu tenho 1 hora de almoço. Então, eu vou descontar. A gente sempre desconta a hora de almoço, tá? O tempo de almoço. 1 hora de almoço. Então, eu tenho 8 horas por dia. Mas tem as horas por semana. Aí eu preciso fazer uma entrevista, eu conversando com essa pessoa, e eu descubro que ela trabalha de segunda a sexta, neste horário. Então, eu tenho 8 horas por dia, vezes 5 horas, vezes... Eu tenho 8 horas por dia, vezes 5 dias na semana, segunda a sexta. Ela trabalha 40 horas. Ela tem direito a horas extras? Não, ela trabalha 8 horas por dia e 40 horas. O limite é 44 horas semanais. Mas eu posso mudar o exemplo aqui, ó. Ela trabalha segunda a sexta, neste mesmo horário, 8 horas por dia, só que, desculpa, aqui ela trabalha aos sábados. Os sábados, ela trabalha na mesma jornada. 8 horas por dia, vezes 6 dias na semana.
qual o limite, quantas horas na semana ela trabalha? 6 vezes 8? 48. 48. Então, essa pessoa tem horas extras? Tem HE? Sim. De 4 horas, além da 44ª hora semanal. Mas, ainda assim, eu posso imaginar que ela também tem além da 8ª hora. Não neste exemplo. Óbvio que eu preciso aumentar a quantidade de horas ali. Né? Imaginemos aqui que ela tinha 30 minutos só de intervalo. Então, ela tem 8 horas e 30 minutos por dia de trabalho. Quantas horas extras por dia? 30 minutos. Certo? 30 minutos. E imaginemos que eu estou nesse segundo exemplo aqui, ó. Então, aqui eu vou alterar para vocês. 8 horas e 30 minutos vezes 6 dias. Basicamente, vai dar 1 hora e... Deixa eu fazer aqui. Vai dar 9 horas a mais. Não. 3. Vai dar 1 hora a mais. 3 horas, não é? 3 horas. Não, por 6 dias. 7 horas, né? 6 vezes 8, 48. 49, 50. 51. 51, certo? 51 horas, correto? Tudo Na bem. semana também. Isso, tá certo, é. É. São 4 horas a mais do sábado, mais 3 horas, que é o somatório de meia Então, hora dos 6 dias. Vamos colocar Dá aqui, ó. 8 horas vezes 6 seria igual a 48. Mas eu tenho mais 30 minutos na segunda, mais 30 minutos na terça, mais 30 minutos na quarta, e assim sucessivamente. Mais 30 minutos na quinta, mais 30 minutos na sexta, mais 30 minutos no sábado, certo? Por isso que a gente chegou em 51, correto? Aqui, olha, Correto. eu poderia efetivamente afirmar assim: essa pessoa tem direito a 30 minutos diários além da 8ª hora diária, como HE, mais 51 menos 44. 51 horas na semana, menos 44, 7 horas extras além da 44ª semanal. E eu vou falar mais para vocês. Esse seria o meu pedido para o juiz. Venho requerer o pagamento de horas extras, além da 8ª hora de 30 minutos e além da 44ª semanal, acrescidas do adicional de 50%. E alguém poderia falar assim: professor, mas olha só, neste seu cálculo, as horas que estão sendo trabalhadas, além da 8ª, elas estão sendo consideradas na semana. Não seria injusto não seria justo eliminar esses 30 minutos por dia do cálculo da semana e, portanto, condenar só considerar além da 44ª apenas 48 horas aqui, ou 4 horas, tirar cada 30 minutos desse, porque o juiz já vai deferir 30 minutos além da 8ª.
Pois é, mas isso não está em lugar nenhum na norma. Isso não está na CLT, isso não está de tirar os 30 minutos. Por que que não está? Porque a redação fala, além da 8ª hora e da 44ª semanal. A redação fala duração de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, utiliza a expressão ou o advérbio aqui, o e, não ou, não é, alternativo, é e, é de acréscimo, né? Então, está no inciso 13 dessa forma e a lei repete. E, portanto, pouquíssimos juízes mandam não repetir as horas. Pouquíssimos juízes condenam dessa forma. Vocês entenderam ou não? E você, professor, o que você cobraria? Aqui é E 44 semanal. Se eu perguntar na prova, dar esse exemplo aqui, quantas horas extras diárias? 30 minutos. E quantas horas semanais? Você vai fazer esse cálculo aqui, ó. Você vai multiplicar a hora diárias pelo número de dias trabalhados. E vai descontar do limite semanal para tirar a quantidade de horas extras devidas. Ficou alguma dúvida? Em relação a isso, não, professor. Eu gostaria de perguntar, o senhor tinha citado a questão do dano moral existencial. Que o senhor falou que não bota muita fé nisso, mas Mas não é um que não exemplo. bota, não é que não bota, é porque existe jurisprudência, existe entendimento, só que, sei lá, sabe, eu tenho uma visão assim, Eu eu nunca consigo pedi, umas pro eu senhor, nunca... se o senhor quiser. Oi? Arroz. Eu consigo algumas aí, se o senhor quiser. Eu conheço bastante dano moral existencial. Não é uma Então, certeza, não é uma certeza que isso dá também. Isso é um entendimento jurisprudencial, não tem na lei, não são todos os juízes que consideram, porque é jurisprudência, é doutrina. Então, tomar cuidado só com essas coisas que a gente fala, porque não é uma certeza. Isso é um bom trabalho, por exemplo, de TCC, né, de conclusão de curso. Né? É bem legal, porque é um tema não é tão novo, mas também não é velho. Você vai achar bastante matéria a respeito desse sentido, dessa discussão. Né? Então, é um tema Ô, relevante. professor, Não é que eu não acredito, eu acho que só tem que tomar cuidado quando é que caracteriza esse dano moral existencial, entendeu? De repente, o trabalhador ali fazendo 1 hora a mais, meia hora, não vai dar o dano para mim. Até porque ele quer fazer aquela hora a mais porque ele já considera na renda dele aquela hora extra como remuneração. E aí, olha só te cortando aqui para não deixar você perguntar, para não perder esse momento. O artigo 16, ele fala e o parágrafo 1º do artigo 59, ele fala em adicional de horas extras, não é isso? A gente não leu em remuneração que adicional, a gente não estudou no artigo 457 que adicionais legais agregam ao salário, mais salário e formam a remuneração? A gente viu isso, correto? correto. Vou pegar aqui, ó. Então, portanto, se eu pago com habitualidade horas extras e, portanto, eu pago os adicionais com habitualidade, o que tem que acontecer com esses adicionais aí? Não tem que integrar o salário para todos professor, os tem que agregar, efeitos? não é? Isso, integrar o salário para todos os efeitos, refletir em 13º, refletir em férias, em fundo de garantia. Não tem isso? Olha Com lá. certeza, assim, Olha lá, professor, você está considera-se cortando só um gorjeta... pouquinho. Oi? Esse lance aí, né, do que a gente estava falando, pegando
dano moral existencial, pelo menos na minha visão aqui na empresa que eu trabalho. Acho que o Luciano também, ele pode até, né, concordar ou não comigo, mas por isso que eu fiz a confusão das 10 horas, porque teve uma época, acho que o Luciano também deve ter feito muito, a gente fazia muita hora extra, passava, eu lembro, a gente dobrava, ficava das 6 da manhã até às 18 horas e tal, só que esse cenário mudou, por isso que eu fiz essa confusão. Agora, mas eu acredito que assim, mesmo assim com a reforma, porque tinha essa questão de muitos entrarem na justiça pedindo a reparação, por exemplo, o cara tinha que estar no setor às 6 da manhã e o cara chegava às 5 horas na fábrica. Muitos pediam essa equiparação salarial, e também agora eu vejo por mim, teve uma época que eu trabalhava de domingo a domingo, sem feriados. E eu percebi, quando você falou desse dano moral existencial, eu comecei a dar risada. Eu falei, nossa, quantas coisas eu perdi, quantas festas, quantos feriados religiosos que eu respeitava e não pude respeitar. Mas mudou bastante com aquela regra de que tem que folgar um dia da semana. Caso você trabalhe, por exemplo, de domingo a domingo, não pode mais passar 10 horas porque a fábrica toma multa. Então, se fizer 10 horas e 1 minuto, a fábrica já tem que dar advertência. Então, melhorou bastante. Acredito que daqui para frente esse dano moral existencial, que é uma jurisprudência, realmente vai começar até diminuir bem. Eu não digo acabar, porque é bem difícil, mas vai diminuir bem também. Sabe o que é? É que você está falando de uma multinacional. Esse é o grande lance. Mas o que acontece? E por que a fábrica começou a dar advertência e começou a pegar no pé? Porque agora o sistema, através do e-social, ele é todo integralizado. Então, o governo, os órgãos de fiscalização, de forma online, de forma remota, sabe que você está fazendo mais do que 10 horas. Por isso que a fábrica começou a pegar no pé, porque agora o sistema é todo integralizado E-social. com o e-social. Então, é por isso. Mas, olha, uma coisa que... Então, professor, Mas essa questão dos domingos... era uma situação, então, Pode falar, Nicole, desculpa. acho que minha internet está atrasada. Em relação a essa questão que eu gostaria de perguntar, por exemplo, eu trabalho num lugar que não chega nem perto de uma multinacional, mas ocorreram situações de eu, por exemplo, entrar 4 horas da manhã e sair 7 horas da noite. E eu fui remunerada por essas horas extras, mas o que eu gostaria de saber é como excede e muito as 10 horas permitidas pela legislação, mesmo recebendo essas horas extras, se caberia, por exemplo, na questão de dano moral existencial. Poderia ser discutido, Nicole, em absoluto, claro, você trabalhou muitas horas. É que um juiz, ele não vai só avaliar a quantidade de horas. Ele avalia todo o contexto para dar o dano. Isso efetivamente trouxe um dano, se assim eu acredito, aí você vai ter que narrar, por exemplo, como a Rose falou, olha, eu sou casada, tenho filho, talvez então isso seja mais... Não, eu sou solteiro. Então, ele vai avaliar a condição do caso em concreto, para avaliar se efetivamente foi o dano. Não é só a quantidade de horas. Você entendeu? Mas é plenamente plausível você reivindicar isso tendo trabalhado das 4 da manhã até as 19 horas. Eu não vejo como não reivindicar, entendeu? O que eu só estou tentando afirmar para vocês é que isso é um entendimento jurisprudencial. E questões de dano... Que é variável, né? Não, questões de dano, você entra na subjetividade do juízo. Porque, a não ser que a norma diga assim, aquele que trabalha 14 horas por dia tem direito a um dano moral existencial de R$ 4.000. Aí a norma está dentro da norma, conceito de norma, ela coloca uma moldura, preenche essa moldura dizendo que existe uma regra e se você descumprir aquela regra tem uma pena. Quando a gente fala em dano moral, a gente não tem essa moldura com essa regra. É a interpretação do juízo. O que eu posso te dizer é o seguinte, existem muitas jurisprudências dizendo que você solapar, retirar do trabalhador, convive com a família, um compromisso religioso,
um lazer por conta de quantidade de horas extras, isso é passível de dano moral. Mas é óbvio que o juiz vai avaliar caso em concreto por caso em concreto, né? Com certeza, mas eu creio que, por exemplo, das 4 às 19, era plenamente possível você pedir esse dano aí, com toda certeza do mundo, ainda que receba as horas extras. Até porque é um cala-boca o salário, né? Desculpa a expressão, é o que a gente usa. Só pagou o salário para tentar postergar e não pleitear isso, porque realmente é desumano das 4 às 19. E com meia hora de almoço. É. Se Para te poder faz dar feliz, conta já do fiquei aí serviço. das 5 da manhã até meia-noite também, tamo junto. Nossa. E tinha uma outra situação também que eu ia questionar, por exemplo, como são horários diferentes, por exemplo, uma pessoa que dá plantão, para uma pessoa que trabalha 8 horas, na verdade, no total daria 10 horas, mas tira 2 horas de almoço, se para uma pessoa, por exemplo, que trabalha 12 horas no contrato, que é 12 horas, normalmente 12 por 36, se essa questão de horário, por exemplo, de almoço ou janta, muda. Não. A gente vai estudar os intervalos e a 12 por 36 é uma exceção. Então, eu não vou adentrar nesse detalhe, porque agora, senão, talvez você consiga acompanhar, mas muitos não conseguirão aqui, enfim. E aí eu vou falar sobre a 12 por 36 especificamente. E sobre os intervalos também, tá? Então, assim, não muda, na verdade. O intervalo é um só. A gente vai ver que até tantas horas trabalhadas são 15 minutos e depois de tantas horas é 1 hora, limitada ao máximo de 2 horas de intervalo. Até 6, se não me engano, 4 a 6 é De 15, 4 a né? 6 é 15, superior a 6 é 1 hora, isso mesmo. No mínimo de 1 hora. Certo. Isso que eu ia perguntar também, se há a possibilidade do empregado abrir mão dessas horas. Por exemplo, eu vou fazer um estágio na faculdade, só que meu horário de serviço é das 7 às 5 da tarde, e eu falo para o meu empregador, tem a possibilidade de eu abrir mão das minhas 2 horas de almoço, tirar só meia hora para minha alimentação, para poder sair mais cedo e ir Não. para o meu estágio? Não porque, Princípio da norma, renunciabilidade, não é, professor? não porque norma de direito do trabalho, pelo princípio da indisponibilidade, é norma de ordem pública e cogente, se aplica independente da vontade das partes. Isso não é negociável. Tá certo. Ai, Isso. Jesus, não sei nem o que eu vou fazer ano que vem pra fazer estágio. Já tô pensando nisso desde agora. O ano que vem a gente chora, relaxa. Tem bastante gente nessa. Vamos chorar o ano que vem, relaxa. Sofre antes, não. Tamo junto, né, Lu? É verdade, eu também tô junto. Tá vendo? Cristiane, pode perguntar. Então, professor, o empregador pode dobrar no final de semana um feriado que seria possível um restaurante dar mais movimento, então o empregado trabalha das 6 ao meio-dia, não fecha às 8 horas diárias, e quando chega na sexta, sábado, domingo, ou algum dia de feriado, aí o funcionário trabalha das 6 às 8 da noite, isso sexta, sábado e domingo, e no caso de um feriado prolongado, ele vai trabalhar segunda e terça também, das 6 da manhã às 8. Ele pode, para compensar as horas que o funcionário deixou de trabalhar no dia da semana? Então, pode, e a gente também vai estudar isso com calma. É justamente aquele recorte ali do inciso 13. Salvo Nossa, acordo de compensação negociado por norma coletiva ou convenção coletiva. E a legislação trabalhista, agora com a reforma da CLT, trouxe uma possibilidade, inclusive, de fazer acordo individual para isso. Isso ou é acordo de compensação ou é banco de horas, que a gente vai estudar numa próxima aula. Ok, obrigada. Então, aí vai ser assim, ao invés de eu pagar as horas, eu celebro um acordo com o empregado de compensar as horas. Entendi. Obrigado, professor. Tem validade isso sim. Pessoal, se tiverem mais perguntas, eu
estou aqui para isso. Senão a gente encerra e semana que vem a avaliação de vocês, né? Certo? Sim. Isso mesmo. Ô, professor, refresca, a Rose de novo. Só refresca como que será, porque eu lembro que no semestre passado teve uma avaliação que não saiu não saiu no dia a resposta, né? A gente não conseguiu comparar, saiu depois. Porque tinha Tem possibilidade de tentar mudar, colocar um... É porque tinha questão descritiva. Quando eu coloco no EVA alguma questão descritiva, mesmo que ela não seja descritiva de pergunta longa, que seja apenas 2, 3 palavras, ele não corrige automaticamente. Aí eu tenho que abrir e eu corrigir aquela questão para ele validar todas as outras que são alternativas, você entendeu? Quando eu faço só prova com questões alternativas, na hora que eu faço a prova, eu já coloco a resposta correta. Aí o aluno faz, ele corrige automaticamente e já libera lá a nota para os alunos. Então, foi por isso que no semestre passado... beleza, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Por isso que no semestre passado eu não corrigi automaticamente. Mas não vou colocar nenhuma questão dissertativa, não. Vai ser tudo múltipla escolha. Valeu, obrigada. 6 questões, eu não lembro. São 5 múltipla escolha. Beleza. Cada uma vai dando 0,40. Obrigada. Melissa, pois não? Professor, boa noite. Quando eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas enfim, quando o empregado pede demissão com cumprimento de aviso prévio, ele também tem direito a reduzir 2 horas na carga horária ou menos 7 dias, ou é só quando ele é demitido? Só quando ele é demitido. Entendi. Obrigada. De nada. Cristiane, mais alguma pergunta? Nenhuma, professor. É que eu não sei abaixar a mãozinha. Não, então tá bom. Eu abaixei. Ok. Boa noite, professor. Então tá bom, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Obrigada. Boa noite, bom final de semana, galera. Boa noite, professor. Bom para vocês, Tchau, fiquem com tchau. Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela aula, professor. Imagina, Vanessa. Fica tranquilo.